Você já sentiu que quanto mais você tenta se explicar naquelas reuniões tão comuns em empresa, onde as pessoas, né, parecem não te ouvir, e é como se a sua voz perdesse o peso à medida que aquela pressão aumenta e você fica com a sensação de que estão todos ali contra você. Já aconteceu isso? Olha, tenho a dizer para você que ser ignorado não é porque você não está trazendo conteúdo ou não está sendo claro, mas simplesmente isso tem a ver com o seu comportamento e com a resposta emocional que você está dando nessa situação. Eu sou Eduardo Haris e este é o canal Mentor de Bolso. E hoje eu vou te ensinar como usar a visão do observador, a moderação emocional, para você ser ouvido e respeitado, sem precisar gritar ou ser autoritário ou fazer qualquer gesto ou mímica que depois pode cobrar caro de você. Em primeiro lugar, é importante você entender que ao participar de qualquer situação onde você sinta que aquilo é muito importante, vai gerar tensão. Essa geração de tensão ativa um mecanismo cerebral de defesa. Você entra em estado de alerta. Ao fazermos isso, o nosso foco, o nosso campo de visão, ele diminui. Há uma tendência de você ficar mais concentrado em determinado ponto, em geral, o seu ponto de vista, naquilo que você está querendo defender. E aí já mora o primeiro perigo, porque a tendência é de você não ouvir aqueles que estão ao seu redor e partir para uma defesa da argumentação que você já elaborou e já preparou. Ao fazer isso, você perde a interação, você perde a troca, né, a compreensão do que o outro está trazendo para você, que você está muito focado em você mesmo, e com isso, muitas vezes, não é nem conseguir responder adequadamente aquilo que é colocado para vocês sobre o seu ponto de vista. A outra coisa importante a saber é que nessa situação, quando a gente se sente confrontado, a nossa voz ela tende a subir, você fala mais alto sem perceber, e muitas vezes a acelerar aquilo que você está falando, ou mesmo de defensividade. E aí, o que é que você faria quando você enxerga que aquele que está à sua frente está se defendendo ou se mostra inseguro? A relação muda totalmente. Eu vou te ensinar então agora 3 passos muito importantes para você aprender a lidar com esses momentos que nós sabemos nas organizações são muito comuns. Às vezes ocorrem, inclusive, de uma forma não planejada, pegando as pessoas de imprevisto e fazendo com que elas tenham respostas bastante inadequadas. O passo número 1 é o que eu chamo de a visão do observador. O que significa a visão do observador? Você, em meio a toda aquela tensão, você precisa perceber que existe aquele ambiente e é muito importante que você note, olhe para as pessoas que estão ao seu redor e, principalmente, olhe para o seu interlocutor. E aí você deve adotar a postura de observador, como se você estivesse de fora olhando tudo aquilo, enxergando tudo aquilo. Então você deve analisar nessa visão do observador o que você está vendo, como as pessoas estão, como você está se comportando. O confronto, ele é gerador de comportamentos de defesa e de bloqueadores da comunicação. Na prática, ao identificar enquanto observador esses bloqueadores, você, sabendo que eles são problema para a comunicação, você deve, então, buscar eliminá-los, ou pelo menos lidar com eles para impedir que eles gerem mais obstáculos na interação que você tem naquele momento. É muito comum dentro das empresas a defesa de pontos de vistas. Por quê? Porque tem uma relação de poder e as pessoas elas querem sobressair umas às outras. Não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou ruim, não é essa a questão. O fato é que as pessoas usam as reuniões como vitrines de exposição. E você sabe, né, o velho ditado, quem não é visto não é lembrado, é válido para esse momento também. Por isso as pessoas aproveitam para se exporem ainda mais. E, infelizmente, às vezes fazem isso às custas de denegrir a imagem ou mesmo humilhar outros que estejam à sua volta. Então, o que você deve fazer? Evite comportamentos de confronto, de ataque, porque ao fazer isso, você necessariamente colocará o outro numa condição de defesa e também de ataque para com você. Passo número 2, o controle emocional. O que você deve fazer? Quanto mais você sentir que está tenso ou se sentindo acuado, você precisa ter essa percepção.
Então, a importância de conhecer-se muito bem para saber qual emoção ela está vivida naquela hora, naquele momento, e aí você escolher conscientemente o que fazer com aquela emoção, de maneira que você construa, que você haja, que você adote um comportamento que leve ao objetivo que você quer. Se você quer, na reunião, influenciar, se você quer colocar o seu ponto de vista, se você quer deixar de ser invisível nessa reunião para os grupos, para poder emitir a sua opinião, colocar a sua opinião, ser ouvido e ouvir os outros naturalmente, então é muito importante que você cuide da sua resposta emocional. Muitas vezes basta que você cuide do tom de voz, falando de uma maneira mais pausada, fazendo um silêncio de alguns segundos para recuperar o controle, inclusive chamando a atenção dos demais, porque ao fazer isso, mesmo que aqueles estejam, né, ao seu redor falando de uma forma mais agressiva, mais rápida, quando você usa um tom de voz mais moderado, você pauta, você dá um tom novo à reunião. Então, o seu tom de voz, ele vai ditar a temperatura dessa reunião, a temperatura da sala. Se você mantém-se calmo durante um fogo cruzado, né, como muitas vezes acontece, você acaba virando um ponto positivo de referência num diálogo como esse, numa discussão, muitas vezes, do grupo. O terceiro passo recomendado é a influência sem a violência. E aqui é que entra a tal da comunicação assertiva, que é você vai falar o que você está pensando, falar o que você está sentindo, porém com um cuidado muito grande de não agredir o outro. Lembra, a situação já é de muita tensão. As pessoas tendem a estar prontas para serem atacadas e também atacar. Então você precisa ser ainda mais cuidadoso no uso das palavras. Ah, mas o que quer dizer isso? Eu não posso, então, discordar do que o outro está falando? Ao contrário, é claro que você pode e deve discordar, afinal, seu ponto de vista pode ser diferente dos demais. Só que, cuidado aí, ao invés de você chegar para o outro, apontar o dedo e falar, mas você está errado, isso é uma loucura, o que você falou é uma besteira, enfim, não colocar adjetivos, avaliações na fala do outro, muito pelo contrário, trazer o outro, mostrando compreensão. Então, se você simplesmente, ao terminar a ouvir o ponto de vista que é diferente do seu, você disser assim, eu compreendo o seu ponto de vista e até respeito, mas olha, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente disso. Olha só como faz a diferença, como isso é diferente de você dizer que o outro está errado. Você já julgou, já avaliou. Ao fazer isso, você está excitando ainda mais o sistema de defesa do outro que virá atacar você. Nessa condição aqui sugerida, ao contrário, então, você acolherá, você respeitará a opinião do outro. O outro vai estar ouvindo você. Você está passando uma mensagem de respeito para ele. Mas, na sequência, você está falando, eu penso algo diferente. Então, você cria o espaço naturalmente para que você coloque a sua opinião. Então, a influência, ela vem da utilidade daquilo que você diz, né? Não da maneira, da força com que você se impõe. Então, muitas pessoas erram por causa disso, erram porque elas não alinham a fala com a expressão, o comportamento e o tom emocional. Relembrando, então, a minha recomendação, os 3 pilares principais aqui, a observação, a moderação de voz e a influência através de um comportamento com controle emocional. Bom, espero que isso tenha ajudado você, que você, daqui para frente, né, lide melhor com esses momentos de tensão, de pressão, né, que as reuniões corporativas elas implicam. Você não precisa ir para a próxima reunião com aquela sensação de que está indo para um campo de guerra, levando um escudo de um lado e uma espada do outro. Não. Seres humanos, nós precisamos interagir, necessitamos um do outro para aprender, inclusive, e é muito importante que você também contribua com as suas ideias e opiniões. Então, pare de ser ignorado nas reuniões, siga esses 3 passos, depois escreve aí para mim o que é que você, ao praticar isso, como foi, como você se sentiu. Eu tenho todo interesse em ouvir o que você tem para me dizer, tá bom? Eu sou Eduardo Hariz e esse é o canal Mentor de Bolso. Nós estamos aqui todas as semanas com dicas do mundo corporativo, das interações entre as pessoas. E lembre-se, o resultado que você busca enquanto profissional começa com o cultivo que você faz enquanto ser humano que é. Até o próximo insight.